Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Eureka. Hoje nós vamos tratar a respeito de forças intermoleculares. E o que são forças intermoleculares? São forças de ligação entre moléculas, é o que atrai uma molécula a outra. Existem três tipos de forças intermoleculares. Quais são elas? Ligação de hidrogênio, dipolo permanente e dipolo induzido. A questão agora é saber quando essas forças acontecem, em que momento, em que situação estas forças acontecem. Vamos para a lousa? Vou dar uma explicação melhor para vocês. Então vamos lá, forças intermoleculares. A primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês aqui é para o nome, tá? Forças intermoleculares, quer dizer o quê? Entre moléculas. Então, composto iônico está fora. Tranquilo? Composto iônico está fora. Primeiro ponto, a molécula é apolar ou a molécula é polar? Se a molécula for apolar, eu vou ter uma ligação do tipo dipolo induzido, certo? Dipolo induzido, que recebe o nome também de forças de atração ou repulsão, pode ser repulsão também, de London. Dois exemplos aqui que eu trouxe para vocês é o H2, uma molécula polar, e o CH4. Todo hidrocarboneto, pessoal, é apolar, tá tranquilo? Então, a molécula é apolar, qual é o tipo de ligação? Dipolo induzido ou forças de London aí. Ah, a molécula não é apolar, a molécula é polar. Existem, então, duas situações que podem acontecer. A primeira situação é, se eu tenho uma ligação de hidrogênio mais flúor, oxigênio ou nitrogênio, pode ser qualquer um dos três, tá? Então, se eu tenho uma ligação de hidrogênio mais flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu vou ter uma ligação de hidrogênio. Se a minha molécula, a ligação que ocorre na minha molécula, não vem com hidrogênio, flúor, oxigênio ou nitrogênio diretamente ligados, então a ligação vai ser do tipo dipolo permanente, que recebe ainda o nome de dipolo-dipolo. Eu tenho aqui dois exemplos. H2O é uma molécula polar, vou ter o hidrogênio junto com oxigênio, hidrogênio junto com oxigênio, ligação de hidrogênio. Hidrogênio com nitrogênio, o NH3, amônia. Então, hidrogênio com nitrogênio, ligação de hidrogênio, eu tenho aqui o hidrogênio mais o nitrogênio, conforme eu disse para vocês. Pessoal, eu posso ter ainda aqui outros átomos envolvidos nessa ligação. Nesse caso aqui eu tenho um carbono, repare aqui, eu tenho um carbono ligado com hidrogênio, mas no final você vai prestar atenção que eu tenho oxigênio e hidrogênio satisfazendo a condição que nós estabelecemos aqui em cima. Então, mas eu preciso ter apenas moléculas de hidrogênio com flúor, com oxigênio, com nitrogênio. Não, você pode, aliás, átomos, eu posso ter outros átomos envolvidos nessa ligação também, não tem problema não. Agora, é necessário que eu tenha um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. Na dipolo permanente ou dipolo-dipolo, é aquilo que eu falei. A minha ligação ela veio sem o hidrogênio estar ligado a um desses outros, de forma direta, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, neste caso, eu vou ter uma ligação do tipo dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Repare que isso acontece aqui no HCl. No éter, eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio, mas repare que essa ligação ela não é feita de maneira direta, ela não é feita de forma direta. Então, neste caso aqui, a minha condição ela não é satisfeita, tá? Porque o hidrogênio vai estar ligado ao carbono. Então, eu vou ter aqui, no caso, uma ligação do tipo dipolo-dipolo. Estes bonequinhos aqui que eu coloquei para vocês é para simbolizar a força destas ligações. Reparem que na ligação de hidrogênio, os dois bonequinhos eles estão bem juntinhos, de mãos dadas e tal. É a ligação mais forte das três. Então, a ligação de hidrogênio é a mais forte do que a dipolo permanente, do que a dipolo induzido. Na dipolo permanente, repara aqui que os bonequinhos eles estão afastados, mas não tão afastados assim, né? Então, a dipolo permanente é mais fraca do que a ligação de hidrogênio, mas é mais forte do que a dipolo induzido. Na dipolo induzido, repare que eles estão bem afastados, os dois bonecos. Das três, é a mais fraca que tem.
E o que isto tem de importante? A questão da força das ligações. O que isto tem de importante? Isto vai influenciar de maneira direta no ponto de fusão e ebulição destes compostos. Na ligação de hidrogênio, repare que eles estão bem juntos. Então, quanto mais forte a ligação, mais difícil de separar. Então, na ligação de hidrogênio, pessoal, eu vou precisar de mais energia para poder fazer essa separação dessas moléculas. Na dipolo permanente, a quantidade de energia que eu vou precisar para separar é menor do que a da ligação de hidrogênio, mas maior do que a dipolo induzido. E na dipolo induzido, a energia não é tão alta quanto a das outras duas, certo? Eu vou precisar aqui de bem menos energia para separar uma ligação do tipo dipolo induzido do que na ligação de hidrogênio ou na dipolo permanente. Então, repare o seguinte, essa energia que eu falo para vocês, que é oferecida ao sistema, ela se relaciona com o ponto de fusão e de ebulição. Então, na ligação de hidrogênio, eu vou ter um ponto de fusão e ebulição alto por conta da quantidade de energia que eu preciso para separar estas ligações. Na dipolo permanente, o meu ponto de fusão e ebulição já não vai ser tão alto quanto na ligação de hidrogênio, mas será mais alto do que na dipolo induzido. Das três, a dipolo induzido é que vai ter o menor ponto de fusão e ebulição. Então, ponto de fusão e ebulição, dipolo induzido, baixos. Ponto de fusão e ebulição, dipolo permanente, médios. Ponto de fusão e ebulição, ligação de hidrogênio, altos. Tranquilo? Onde é que está a pegadinha disso daqui? Nos compostos iônicos, porque a gente olha para as ligações intermoleculares e muitas das vezes as questões elas trazem para ti o composto iônico. Pergunto para você a respeito do ponto de fusão e ebulição dos compostos iônicos. Então vejam só, de tudo isto aqui, os que vão ter o mais alto ponto de fusão e ebulição são os compostos iônicos. Então suponhamos que ele coloque para ti várias moléculas e coloque um composto iônico. Colocou lá no meio do H2O, do CH4, do HCl, ele coloca o NaCl, o composto iônico. De todos estes, o que vai ter o mais alto ponto de fusão e ebulição é o NaCl, que é um composto iônico. Tá tranquilo? Então, o que a gente tem aqui agora? Nós temos aqui uma pequena paródia que a gente preparou para vocês. Não é tão pequena assim, mas vai dar certo no final. Beleza? A primeira parte ela não tem muito a ver com conteúdo, é mais para rima e música e tudo. Essa segunda parte diz o seguinte, ó, se for apolar, é dipolo induzido. Aí eu tenho aquele lado esquerdo da tabela que eu mostrei para vocês. Então, apolar, dipolo induzido, ebulição e fusão tem ponto reduzido. Então, a ebulição e fusão no apolar tem ponto reduzido. Se for polar, eu venho para o lado de cá, tem as duas situações. Eu posso ter o HFON é o quê? Hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio. Se eu tiver o hidrogênio com um desses três, eu vou ter o quê? Uma ponte de hidrogênio. Isso aqui, esse hidrogênio aqui que eu faço referência é a ponte de hidrogênio. E se eu não tiver o hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio, então vai ser o quê? Dipolo permanente. E aí aqui eu trabalho melhor a ponte de hidrogênio e o dipolo permanente. Para saber se é uma ponte de hidrogênio, olha logo para o átomo que está do lado. Oxigênio, flúor ou nitrogênio, qualquer um desses três está valendo, está combinado. No dipolo permanente, que é outro caso, não tem confusão, é só guardar o que vou te dizer. Hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio não se ligam com o outro, um com o outro diretamente. Das três ligações, o maior ponto de fusão e ebulição se dá na ponte de hidrogênio. No dipolo permanente, já não é tão forte. E o induzido, que é o do outro lado, aí, meu amigo, foi largar a própria sorte, tranquilo? Então vamos aqui, ó, vai começar assim, ó. Ligação intermolecular, o maior barato, e me pergunto, tenho que estudar pra quê? Se você cantar uma vezinha só, você nunca mais vai esquecer. Se for apolar, é dipolo induzido, ebulição e fusão tem ponto reduzido.
Se polar é diferente, H fonda hidrogênio. E se não tem, então é dipolo permanente. Vamos para a segunda parte aqui agora, ó. Para saber se é uma ponte de hidrogênio, olha logo para átomo que tá do lado. Oxigênio, flúor ou nitrogênio, qualquer um desses três está combinado. No dipolo permanente não tem confusão, é só guardar o que vou te dizer na mente. Hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio não se ligam com o outro diretamente. Então, das três ligações, o maior ponto de fusão e ebulição se dá na ponte de hidrogênio. No dipolo permanente, já não é tão forte, o induzido foi largado à própria sorte. Tranquilo? Dá uma olhadinha aqui, revisa aquela tabela que a gente confeccionou e aí é só partir para o abraço. Até mais!